Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Uma comissão especial instalada aqui na Câmara no início de agosto está analisando o projeto que trata da recuperação de débitos e da punição dos chamados devedores contumazes. O projeto do Poder Executivo tem o objetivo de punir este devedor, que é aquele que extrapola os limites da inadimplência, já entrando no campo da ilegalidade. Diferente de um devedor eventual, ele tem como principal estratégia burlar as obrigações tributárias. Eu converso agora sobre o projeto e seu andamento com o relator na comissão especial, deputado Arthur de Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Deputado, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Mariana. É verdade que esse devedor é principalmente o devedor de tributos? Exatamente. Olha, o que acontece é o seguinte, existem pessoas que pagam assim, a vida inteira os seus tributos, algum comerciante, um empresário de uma forma geral. Em determinado momento lá ele tem uma dificuldade, o que é próprio da atividade empresarial. Em determinado momento teve uma crise, tal, o sujeito atrasou, não pagou um tributo, mas esse cidadão ele tem um histórico de adimplir as suas obrigações, de ser um bom pagador. Isso acontece com qualquer pessoa. Outra coisa é o que está aí colocado como título, como nome dessa lei, que é o devedor contumaz. O devedor contumaz é aquele sujeito que faz uma conta para sempre dar o calote. E aqui no Brasil ele é, de certa forma, estimulado a fazer isso em função de termos sempre os chamados refinanciamento da dívida fiscal, os refis. Então, se você fizer a conta, e outro dia eu estava vendo isso, se você fizer a conta de um empresário que paga a sua dívida todo mês, certinho, tal, e vai ali. E o outro que não paga, em vez de pagar a dívida, pega o dinheiro dele, bota no banco para render juro e espera o refis chegar, ele quando for na hora de fazer o refis, ele vai no banco, paga o que deve e ainda sobra um dinheirinho. Então, é um benefício que é dado a quem não paga em desfavor de quem paga. Isso está errado. Esse projeto de lei, ele visa justamente fazer essa separação do joio do trigo. O devedor contumaz, ele não pode estar permanentemente com direito a fazer refis, com direito a refinanciar suas dívidas, tendo uma vantagem em relação àquele que pagou tudo certinho, que tentou cumprir a lei. Então essa é uma diferença, né? Para isso o projeto está colocando a inadimplência substancial, chamada, né? Quando os débitos forem de 15 milhões de reais para cima, né? Além do débito, né, o fato da pessoa ter aderido a várias vezes ao refis. Mas 15 milhões de reais é um débito já bastante considerável, né? Para se ter ideia, você imagine que a dívida fiscal que existe hoje, a dívida ativa da União, o que a União está cobrando de devedores, representa 2 trilhões e 100 bilhões de reais aproximadamente, é mais do que um PIB do Brasil. Acontece que apenas 16 mil devedores, de 4 milhões de devedores, né, são 4 milhões de devedores que devem 2 trilhões e 100 mil reais, mas apenas 16 mil devedores, ou seja, isso significa aproximadamente 0,4%, ou 0,4% dos devedores são responsáveis por 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Ou seja, é mais da metade da dívida, que é feito por apenas menos de 0,5% dos devedores. São 16 mil eles, 16 né? mil, 16 mil. Então, 16 mil representa mais da metade de tudo que 4 milhões devem. Então, Ou seja, óbvio, são muito poucos, está tudo há uma concentração de dívidas uma concentração na mão de poucas pessoas. Mão de poucas pessoas. Então, obviamente que, do ponto de vista estratégico, é muito mais razoável que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, primeiro, faça um esforço mais concentrado para cobrar a dívida maior. Óbvio que o sujeito está lá devendo R$1.000, o outro está devendo 1 bilhão, é bem melhor que se cobre esse 1 bilhão
porque vai trazer mais recursos para o Estado. E, obviamente, quem está devendo 1 bilhão certamente teve um lucro muito maior. Então, é preciso que haja uma seletividade maior, mas isso é uma questão da Procuradoria-Geral da Fazenda. O que nós Até hoje não foi feito nada em relação a isso, deputado? Assim, já se sabe que esses apenas 16 mil mal pagadores, digamos assim, entraram em vários refis, em vários refinanciamentos da sua dívida. Algum governo fez alguma coisa em relação a isso? Não. A essas Não. pessoas? O que está acontecendo é justamente o contrário. O refis, o refinanciamento da dívida, permite que haja uma entrada, naquele momento, de recursos no Tesouro Nacional. Então, todo governo acaba fazendo um refis, porque ele está cobrando dívidas que não é do período dele. Ele está cobrando dívida do período que ficou para trás. E entra aquilo no caixa. Isso é bom para o governo. E aí, se faz toda hora um refis. Todo governo tem refis. Todos os governos brasileiros tiveram refis. Todos. De Sarney até o Bolsonaro não fez ainda porque entrou agora. Mas todos os presidentes fizeram refis. E isso é uma estratégia para fortalecer o caixa, mas em compensação é uma atitude que deseduca o contribuinte. Deseduca no sentido de que os refis estão proporcionando a quem não paga uma condição mais favorável do que aquele que paga. Então, é para acabar com essa injustiça que nós estamos fazendo esse projeto de lei. É um tema muito interessante. E, obviamente, que nós vamos ter, ao longo desse debate, a oportunidade de ouvir todas as partes, né? Não só o governo, mas também empresários, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos aqueles que tenham alguma contribuição a dar. Obviamente que existem também queixas dos empresários, de quem deve. Porque o nosso Código Tributário, e aí nós estamos tendo aqui uma reforma tributária com esse propósito de desburocratizar. Que já tem 4 propostas, né? Pois é, 4 propostas, mas é importante, sabe, que a reforma tributária tem 2 coisas. Uma é você ter uma dificuldade objetiva, primeira, na reforma tributária, que é você saber, vai tirar de quem e vai dar para quem. Essa é uma questão da reforma tributária. Hoje, há uma concentração de recursos na União, porque desde 1988, que nós tivemos uma reforma, uma constituinte, que foi, a expressão fiscal que se usa, é centrífuga, no sentido que tirou dinheiro do centro e jogou para a periferia, para estados e municípios, mas de 88 para cá, todos os presidentes da República criaram as chamadas contribuições, que na verdade inverte essa lógica. A contribuição tira recursos dos estados e dos municípios e traz para a União. Então hoje a União tem muito mais dinheiro do que estados e municípios. E claro que a União não quer perder esse dinheiro, mas por outro lado está vendo a falência de estados e municípios. Então tem que se tomar uma providência. Uma redistribuição. Uma redistribuição. Agora, esse é um problema, mas um outro problema muito mais simples de resolver é desburocratizar essa questão tributária no Brasil. Não é razoável que a gente tenha tanto tributo e tanta burocracia para pagar esses tributos. Não tem lógica que você que quer pagar um tributo, precise de ter um contador especializado para fazer com que você consiga pagar o tributo. Né? Então, tudo isso tem que ser discutido no âmbito da reforma tributária. Eu queria voltar um pouquinho para o projeto, porque a gente já está chegando ao fim do nosso tempo. Então, eu preciso saber quais são as punições que esses grandes devedores podem receber, podem vir a receber, deputado. Olha, são punições de natureza relativas à impossibilidade de fazer novos financiamentos, né? Porque essas pessoas não poderão entrar em refis seguidamente, passar um período, uma quarentena, fez um refis, só pode entrar no refis depois de vários anos, e aí há uma gradação dentro disso, isso é uma coisa importante. E segundo, você tem uma ação judicial mais rápida, né? No sentido de você poder executar. Não é na justiça? É na justiça, mas você está facilitando ao Poder Judiciário, está dando ao Poder Judiciário poderes também para que efetive essa cobrança com mais rapidez. São ações que visam coibir e, inclusive, criar tipos penais para que haja uma ação no sentido de desmotivar as pessoas a fazer esse tipo de coisa.
Então, são essas punições que estão sendo elaboradas e eu tenho certeza que ao longo do projeto nós vamos ter novas propostas que serão trazidas. Mas, basicamente, hoje seria evitar que ele entre no refis, ter uma ação mais célere na justiça e criar tipos penais que possam induzir o sujeito, inclusive, a ser punido criminalmente por estar fraudando de maneira sistemática o sistema tributário nacional. Eu sei que os senhores também pretendem uma recuperação de parte dos recursos. É claro. Rapidamente, o senhor podia dizer Claro. para mim? Essa questão de recuperação dos recursos, na medida que você traz essas possibilidades, né, de cobrar mais rápido, etc., você já cria essa possibilidade. Mas é também importante a gente saber que muitas dessas empresas já não existem mais. Dívida de Varig, Transbrasil, essas empresas que quebraram, gigantescas, ficaram devendo muito. E não há mais como recuperar essa dívida. Mas eu penso que muito mais importante do que cobrar o passado, claro que tem que cobrar o passado, e é possível cobrar muito do passado. A Fazenda Nacional estima que é possível cobrar cerca de 40% dos 2 trilhões e 100 bilhões. Mas se nós passarmos agora uma régua e dizer, olha, daqui para frente tudo vai ser diferente, como diz a música de Roberto Carlos, né? E nós vamos ter uma realidade onde não será mais permissiva a nossa legislação como foi até agora. Não vai ser mais, o governo deixará de ser tão complacente com o sujeito que sempre deixou de pagar o tributo. Só em você estabelecer um novo padrão de relacionamento, isso com certeza já vai trazer uma realidade nova. Tá bom, a gente ainda vai conversar sobre esse assunto em outras oportunidades, porque a Comissão Especial está começando os trabalhos agora. Eu agradeço a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, que é relator do projeto que prevê a recuperação de débitos e a punição dos chamados devedores contumazes. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.